Oi, boa tarde a todos e a todas presentes. Está cumprimentando os nossos vereadores mais essa tarde, né? Cumprimentar a vereadora Ângela, vereadora do partido do PSDB. Cumprimentar também a vereadora Luzinete Lepaus, PTB. Vereador Nelson do Sindicato, também aí do PTB, vereador Marcos Ralta, PSDB, vereador Romy Miller, PDT, vereador Vanísio, Cidadania, cumprimentar a todos com boa tarde, cumprimentar também os nossos nobres colegas servidores da casa, que estão aqui nos auxiliando nessa tarde, complementar também os internautas que estão nos acompanhando, né, por meio da rede social, e desejar que tenhamos uma excelente sessão nessa tarde. Gostaria também de deixar claro aos internautas que estamos com pequenas falhas, picos de falha da internet, então caso vier a faltar o serviço de internet na sessão, a sessão de qualquer forma está sendo gravada e poderá ser vista num outro horário por aqueles que tiverem interesse. E também justificar desde já, antes de iniciar a sessão, que a gente se comprometeu de estar transmitindo no YouTube hoje, mas infelizmente ainda não houve condições. Na próxima sessão a gente vai estar transmitindo, estamos aguardando aí a liberação, né, para que a gente possa transmitir a sessão via YouTube, se Deus quiser, na próxima sessão. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ângela Maria Schultz Lepaus, Luiz Carlos Bredel França, Luzinete Lepaus, Nelson Lichtenheld, Romy Miller, Sérgio Lago, Valdemiro Bart e Vanísio Helmer. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 2011. Quero informar também, né, que os vereadores Valdemiro Bart e Luiz Carlos Bredel França, por estarem no grupo de risco, tendo idade superior a 60 anos, têm ausência justificada, né, aqui nas sessões. Então, aí justificando a ausência dos dois vereadores que não estão presentes aqui nessa tarde. Peço ao secretário que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de maio de 2020, com início às 16 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal a sessão ordinária de número 2010, sobre a presidência do vereador Sérgio Lago, com a presença dos vereadores do plenário ausentes, vereador Luiz Carlos França e Valdemiro Bart. Havendo número legal, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão ordinária, determinando a chamada dos vereadores e a leitura do extrato da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente do dia, que consistiu nas leituras de correspondências recebidas. Não havendo o orador inscrito para a tribuna do povo, o presidente passou para a ordem dos vereadores inscritos. Fizeram uso da palavra os vereadores Marcos Ralta e Ângela Maria Schultz Lepaus. Não havendo mais vereador inscrito, o presidente passou para a ordem do dia e solicitou que fosse feita a leitura das matérias em tramitação. Votação do projeto de lei 045 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Votação do projeto de lei número 046 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, também rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Votação da indicação número 021 de 2020, de autoria do vereador Marcos Ralta, aprovado por unanimidade. Votação da indicação número 022 de 2020, de autoria do vereador Vanísio Helmer, aprovado por unanimidade. Votação da indicação número 023 de 2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, aprovado por unanimidade.
Votação da indicação número 024 de 2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, também aprovado por unanimidade. Votação da moção de pesar número 09 de 2020, de autoria da Câmara Municipal, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Marcos Adriano Rauta, secretário, lavrei a presente ata que segue assinada. Em discussão referida à ata. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício Gabinete do Prefeito número 158 de 2020, Santa Leopoldina, 20 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, conforme o disposto no artigo 79, inciso 13º da Lei Orgânica do Município, encaminhamos em anexo o balancete consolidado da receita, o balancete consolidado da despesa, bem como a relação de pagamentos efetuados dos meses de março e abril de 2020. Mais detalhes quanto às receitas, despesas e pagamentos efetuados poderão ser obtidos através do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina no endereço eletrônico. Cabe ressaltar que as informações disponibilizadas através do portal da transparência são atualizadas diariamente. Informamos ainda que encaminhamos uma cópia dos relatórios em formato PDF para o e-mail desta Casa de Leis. Na oportunidade, apresentamos nossos votos de elevada estima e consideração, Valdemar Luiz Robert Coutinho, prefeito municipal. Bom, ofício do gabinete do prefeito, né, que transmite aqui para essa casa o balancete consolidado da receita, né, e das despesas, bem como relação de pagamentos efetuados nos meses de março e abril de 2020. Fica aí à disposição dos senhores vereadores, caso tenha interesse em estar analisando aí o ofício por parte do Executivo Municipal. Não havendo mais correspondência, passamos então para a Tribuna do Povo. Não havendo orador inscrito para a Tribuna do Povo, passamos então para o pronunciamento dos senhores vereadores. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o vereador Marcos Adriano Rauta, vereador do PSDB. Senhor presidente desta casa, vereador Sérgio Lago, vereadores do plenário, servidores dessa casa, vereadora Ângela, vereadora Luzinete, nossos ouvintes, uma boa tarde a todos vocês. Eu quero trazer aqui para esta casa e para todos que estão nos ouvindo, rapidamente, em poucas palavras, algumas questões sobre as eleições municipais deste ano. Com a posse do novo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma entrevista que ele deu ontem com relação às eleições municipais, elas, até o momento, elas acontecerão no mês de outubro, né? Para tirar as dúvidas de muita gente que estão perguntando em todos os momentos se as eleições vão acontecer, se as eleições não vão acontecer, enfim, as eleições municipais elas acontecerão esse ano, a não ser, quer dizer, acontecerão este ano no dia 4 de outubro, né? A não ser que as autoridades de saúde do país, né, elas informem, né, declarem que o risco à população por conta da pandemia, ela seja um risco grave. Por conta disso, existe várias propostas em andamento no Congresso Nacional, né?
Vale declarar aqui, perdão, que só o Congresso Nacional pode alterar a data da eleição. Só o Congresso Nacional, através de emenda constitucional, pode alterar a data da eleição. Existem algumas propostas que estão sendo tramitadas no Congresso ainda, que fala a respeito das eleições para o dia 6 de dezembro em primeiro turno e em 20 de dezembro em segundo turno. Se isso acontecer, possivelmente o sistema de prestação de contas também será alterado, né? Porque o prazo para avaliação das contas torna-se pequeno, então provavelmente o projeto, o plano de prestação de conta dos candidatos deverá ser alterado para uma questão menor, mais simples, assim como a gente declara o imposto de renda anual. Vai ser uma coisa mais simples do que aquelas complexidades, né, que a gente passa em todas as eleições. Então é muito provável que, se o prazo da eleição, a data da eleição alterar, o sistema de prestação de contas também será alterado. Essas informações é bom para nós que somos vereadores, possíveis candidatos, né, e também para quem está nos ouvindo, os possíveis candidatos futuros a vereador e a prefeitos. Existe uma conversa de que as eleições podem ser juntadas às eleições futuras daqui a 2 anos do presidente, governador, deputados, etc. A unificação das eleições, vamos colocar dessa forma. Isso está fora de cogitação, isso de forma alguma irá acontecer. Não existe nenhuma tendência no Congresso Nacional, nem no TSE, a esse respeito. Existe sim um setor político que é a Confederação Nacional dos Municípios, que é formada somente por prefeitos que querem essa unificação. E aí tem até uma justificativa, né? A grande maioria dos prefeitos que querem concorrer à eleição municipal de 2020 estão mal avaliados, então para eles seria interessante a extensão do mandato. Para mim seria a única justificativa. Declarar aqui mais uma vez que o TSE só tem poder para fazer alteração das eleições, alterações administrativas. O que significa isso? Pode-se colocar horários por faixas etárias para votação. Por exemplo, idosos votariam de manhã, pessoas de certa forma de uma idade menor, como jovens e adultos, poderiam estar votando à tarde. Essa disposição de votação por horário, o TSE tem poder para fazer isso. Também existe uma ideia do TSE de alterar os horários, começar às 7 horas da manhã, abertura das urnas, ou às 8 horas, e se estender até às 20 horas. Isso o TSE pode fazer sem o aval do Congresso Nacional. Eu quero aqui, ainda falando um pouco de política, quero aqui dizer para todos os nossos candidatos, principalmente aos candidatos, os pré-candidatos a vereadores do PSDB. Eu creio que tanto do PDT, do nosso vereador Sérgio Lago e do Romi Mille, e tanto do PTB, do nosso vereador Nelson e da Luzinete, quero dizer para todos aqueles que são pré-candidatos, que pretendem disputar as eleições, nós vamos colocar à disposição de todos vocês uma estrutura para inscrição de candidatura, para registro de candidatura e, posteriormente, para a prestação de conta de todos os senhores que estão nos ouvindo. Então, isso já é um compromisso meu enquanto representante do PSDB, mas acredito que os outros partidos aqui que compõem a nossa aliança também irão oferecer isso para todos os nossos pré-candidatos. Para terminar, presidente, eu quero falar rapidamente sobre confiança.
né? Confiança foi uma palavra muito usada nesta semana por alguns segmentos da política municipal. Então eu preciso declarar aqui que a confiança é uma hipótese que se realiza sobre o comportamento futuro do outro, quer dizer, de uma pessoa para outra. A confiança acaba sendo uma via de mão dupla, daqui para ali e dali para aqui, não é isso, vereadora Ângela? Também se trata de uma presunção de si próprio. Por exemplo, eu posso dizer que fulano de tal tem várias qualidades, mas não é confiável. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou dizendo que fulano não é confiável, eu posso estar dizendo, falando de mim mesmo, eu estou me autoavaliando, né? Quando eu digo para fulano, você não aquela pessoa não é confiável, eu creio que o cidadão que fala isso, ele não tem confiança primeiro em si próprio, né? Porque até que prove o contrário, eu não posso desconfiar de ninguém, né? Eu quero dar um exemplo aqui. Se eu firmar um compromisso com Vossa Excelência, Sérgio Lago, por 2 anos ou por 4 anos, no que for, e se você de repente se afastar de mim por querer impor ou estender esse prazo que nós havíamos pactuado, o confiável deixou de ser Vossa Excelência e não eu, né? Eu não posso aqui dizer que eu não sou de confiança por não querer estender um compromisso que eu havia confiado com você. Então, na verdade, se você nesse momento me chama de não confiável, a desconfiança total está simplesmente em você por querer impor uma situação a qual não foi pactuada. E aí, em quem é que nós devemos confiar? Geralmente, algumas pessoas, vereadora Ângela, elas tendem a confiar naqueles que nos dizem que estamos certos, que nos dizem o que queremos ouvir, que ficam ao nosso redor só nos tecendo elogios dos mais variados. E aí, nesse caso, mesmo sabendo, ou às vezes sem saber, que esses elogios são falsos. Isso acontece muito atualmente aqui na política de Santa Leopoldina. Nesse caso, a nossa habilidade, a nossa lealdade, a crítica construtiva, vereador Sérgio Lago, perde seu lugar simplesmente quando a gente vai abrir os olhos do outro para o que é correto e positivo. E aí, essa pessoa te joga no estado de desconfiança. Quero aqui agradecer a atenção de todos, uma boa tarde e continuem com a gente nesta sessão. Obrigado. Parabenizar o vereador Marcos Adriano Rauta, né, que fez uso da tribuna nessa tarde, discorrendo aí um pouco sobre as eleições. Concordo com o vereador, acho que o prazo de dezembro seria um prazo muito complicado até para se fazer posse desses possíveis eleitos, né? Imagina que um candidato a prefeito, ele vai disputar um segundo turno em determinados municípios no dia 20 de dezembro e o próprio Natal é numa sexta-feira. Então, praticamente, ficaria com um prazo muito inviável, né? Além da prestação de contas ser apresentada, para depois esse cara ser diplomado, esse possível candidato. Então, realmente é um prazo que tem que se pensar bastante para não fazer besteira. E também ficou claro, como o vereador disse, que a decisão depende primeiro do como está a pandemia no nosso país, né? Que a gente espera que melhore, e depois do próprio Congresso Nacional, que tem poder e força para isso. Então a gente torce para que eles cheguem numa posição que traga menos transtorno, né? Tanto aos possíveis candidatos, como também aos próprios eleitores que têm aí a obrigação de comparecimento às urnas, né, para ou votar ou justificar o seu voto ali, a ausência de voto. Então, parabenizo o vereador. O vereador usou sobre também a palavra, né, que fez aí a sua colocação,
a respeito da palavra confiança, ser de mão dupla, concordo plenamente com o vereador. Eu acho que quando a gente tem um compromisso, a gente é obrigado a cumprir esse compromisso até que a outra pessoa mantenha a parte dela. Isso é igual fidelidade de casamento, você jura amor eterno, mas te traiu, qual a obrigação que você tem de cumprir aquilo ali? Entendeu? Então, assim, parabenizo o vereador pela colocação dele, né? E certamente como ele mesmo falou, as pessoas que acusam, às vezes esquecem de olhar para si próprio, para ficar procurando defeitos que às vezes nem há na outra pessoa, e sim nele mesmo. Então, parabenizo o vereador Marcos aí pela sua colocação nessa tarde. Não havendo mais vereador inscrito para a tribuna do povo, passamos então para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura das matérias em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Leitura do projeto de lei número 018 de 2020, que denomina Conjunto Habitacional Abraão Manuel Araújo, recebido em 27 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, mensagem 015 de 2020. Encaminhamos a apreciação e deliberação desta egrégia Casa de Leis. Projeto de lei dispondo sobre a denominação do conjunto habitacional de casas populares localizado na comunidade A Barra de Mangaraí, do qual proponho o nome do saudoso cidadão senhor Abraão Manuel Araújo. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão leopoldinense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Abraão Emanuel Araújo, filho de Silvio Araújo e Luísa Simora Araújo, nasceu em 16 de junho de 1946, fixou residência em Barra de Mangaraí por 40 anos. Casou-se com a senhora Maria Zanotti Araújo, com quem teve 2 filhos, Samuel Araújo e Mires Zanotti Araújo, e 2 netas, Caroline da Silva Araújo e Ana Lívia da Silva Araújo, e uma bisneta, Maria Eduarda Araújo Rodrigues. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que propõem essa augusta casa, subscrevo-me enviando a Vossa Excelência o meu protesto de estima e consideração. Valdemar Luiz Alves de Coutinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 018 de 2020, que denomina Conjunto Habitacional Abraão Manuel Araújo. Tem 2 artigos, Santa Leopoldina, 26 de maio de 2020. Leitura do projeto de lei de número 018/2020, de autoria do Executivo Municipal, encaminho para as Comissões de Justiça e Redações de Leis. Votação do projeto de resolução número 05 de 2019, que altera os termos do artigo 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Leopoldina. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Parecer do relator. Trata-se de projeto de resolução que regulamenta a emenda à Lei Orgânica Municipal número 015 de 2018, a qual objetiva alterar e modernizar a forma das convocações para sessões do Poder Legislativo Municipal. As justificativas no tocante ao projeto em questão cumprem satisfatoriamente o requisito da motivação. E quanto à iniciativa, também há entendimento das normas alusivas à legitimidade quanto à formação para a propositura do instrumento legislativo em análise. As regras regimentais quanto à forma e demais pressupostos da admissibilidade da proposta restaram atendidos rigorosamente, em especial aqueles elencados no artigo 120 do Regimento Interno deste Legislativo. No mérito, a matéria é constitucional e condizente com os princípios de direito público, valendo destacar os postulados da eficiência e o da efetividade, pois as disposições atuais acerca do assunto, no âmbito do regimento interno, a evidência apresenta inúmeras dificuldades quanto à aplicação de seus objetivos, sobretudo em virtude dos novos instrumentos tecnológicos colocados à disposição dos órgãos da administração, principalmente com o uso inevitável da internet, pois é preciso acompanhar a modernização
que se faz presente em todos os setores da sociedade. Além disso, a alteração pretendida é muito bem-vinda nesse período de pandemia do coronavírus, tendo em vista as recomendações no que diz respeito ao isolamento social e a necessidade de se evitar o contato pessoal. Cumpre ressaltar ainda que os dispositivos constantes do texto apresentado se prestam a dar eficácia à emenda à Lei Orgânica nº 015/2018, a qual poderá permitir ampliar os mecanismos que são utilizados para comunicação relativas às reuniões da Câmara de Vereadores. Diante do exposto, opino pela aprovação total do projeto de resolução número 05/2019. Relatório e voto. Luzinete Lepaus, relatora da comissão. Votaram pela aprovação Marcos, Luzinete e Romi Carlos Faco Miller. Projeto de resolução número 005/2019, de autoria da mesa diretora, em discussão. Quero aqui dizer que esse projeto, visa trazer algumas adequações na forma de convocação para as nossas sessões extraordinárias, era feita essa convocação de forma que o vereador era contactado e assinava ali a sua convocação, e eu era convocado aqui através de sessão ordinária, levando sempre em consideração que essa convocação ela continua com o mesmo prazo, 24 horas de antecedência de prazo mínimo, e dessa forma agora poderá ser feito através do uso tanto de ofício, como da própria internet, mensagem de texto, aplicativo, outros instrumentos tecnológicos disponíveis. Então, assim, para facilitar tanto o trabalho do Legislativo, como também a vida dos nobres colegas vereadores, que também, nesse momento de pandemia, a gente precisa evitar esse contato e tendo que convocar pessoalmente, na casa da pessoa e tal, a gente sabe que, de certa forma, descumprindo um pouco da regra do momento. Então, simplesmente essa adequação, esse projeto de resolução é para que seja feito através de WhatsApp, de outros meios sociais aí, essa nossa convocação. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam o projeto de resolução número 005/2019, de autoria da mesa diretora, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Requerimento número 009/2020, à Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo. Sérgio Ângeli Lago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, com fundamento no artigo 68, inciso 2º do Regimento Interno, vem requerer que seja expedido ofício ao prefeito municipal, senhor Valdemar Luiz Robert Coutinho, solicitando providências quanto à atualização dos nomes das ruas da sede do município, conforme consta das leis aprovadas por este parlamento local, as quais denominam as ruas, logradouros e outros bens públicos de uso comum do povo, além de encaminhar tais dados corrigidos aos Correios e demais órgãos competentes, tendo em vista a imposição legal nesse sentido. Termos em que pede, espera deferimento, Sérgio Lago, vereador PDT, autor do requerimento. Justificativa. Tal medida se apresenta de fundamental importância, pois o cadastro que contempla as denominações das ruas e logradouros públicos municipais se encontra desatualizado, visto que inúmeras leis foram aprovadas pelo Poder Legislativo e as alterações respectivas e as providências necessárias não foram adotadas. Cabe ressaltar por oportuno que, além das mudanças dos nomes das ruas, as normas que as estabelecem impõem a obrigação de atualizar os registros no âmbito da Prefeitura, proceder à devida identificação e encaminhar as alterações aos órgãos interessados, especialmente aos Correios, Detran e outros. De outro lado, não observância da legislação referida implica em violação ao direito do cidadão e das pessoas jurídicas, quer seja para fins de informação pessoal, quer seja para efeitos de localização dos estabelecimentos para o exercício das atividades econômicas e sociais, com repercussão inclusive no campo do direito tributário.
Requerimento de número 09/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, em discussão. Eu fiz esse requerimento porque a gente já tem acompanhado há um bom tempo, inclusive a gente até conversou sobre isso nessa casa, algumas dificuldades encontradas, principalmente pelo correio aqui do nosso município, de não conseguir estar entregando as encomendas ou as correspondências nos endereços, porque as eventuais ruas que às vezes o proprietário do imóvel coloca como sua residência, ela não existe, né? Pelo menos para os correios. Então isso tem acontecido aqui em várias ruas, aqui, em vários bairros aqui também, não só em várias ruas, mas várias ruas de vários bairros do nosso município. E a gente sabe que essa casa aqui, ela aprovou o nome dessas ruas, ela indicou, inclusive votou, criou-se esses nomes e não foi atualizado, né? E assim, tem a responsabilidade do nosso executivo municipal. Quantas vezes nós vemos caminhões de entrega que não conseguem se localizar, pessoas querendo fazer entrega, por quê? Porque não se tem a atualização da rua. Já solicitei isso junto ao NAC, mas infelizmente até o momento a gente não conseguiu ter êxito, não tivemos retorno. Inclusive fui oficializado pelo representante dos Correios, me respondendo um ofício que mandei a ele também me respondeu, dizendo que precisava que o município se adequasse, registrasse essas ruas para que eles pudessem fazer o trabalho deles com a melhor qualidade e assim a comunidade ser beneficiada. E aí o município cabe a responsabilidade, né, de estar fazendo esses registros e encaminhando não só ao correio, mas aos órgãos competentes que precisam, né, estarem atualizados para que possa ser feito o trabalho e melhor assim atender a população aqui do nosso município. Continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam o requerimento de número 009/2020 permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Requerimento número 010 de 2020 à Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo. Sérgio Angeli Lago vem requerer que seja expedido ofício ao prefeito municipal, senhor Valdemar Luiz Robert Coutinho, solicitando informações no sentido de esclarecer a esta casa se a empresa EDP vem sendo responsabilizada ou não pelas despesas relativas às lâmpadas dos postes que são inutilizadas e substituídas devido à falta de manutenção da rede elétrica por parte da concessionária de serviço público. Requer ainda providência do Poder Executivo por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos a fim de que seja averiguado se há corresponsabilidade da Vitória Luz Construções Limitadas no presente caso, encaminhando resposta a esse legislativo no prazo estabelecido na lei orgânica. Assim, na hipótese de omissão ou negligência das empresas citadas, informar também se houve ressarcimento ao erário municipal ou a abertura de procedimento para averiguar tais eventos. Sérgio Angeli Lago, vereador PDT, autor do requerimento. Justificativa. Tendo em vista a manutenção inadequada realizada pela EDP ou a falta dela na rede elétrica local, vem ocorrendo com certa frequência a queima ou danificação das lâmpadas que são custeadas com recursos da administração, pois em inúmeros pontos da cidade é possível visualizar fios soltos emaranhados por vezes em placas de sinalização, árvores e outras situações inadequadas. Dessa forma, é de suma importância que o Poder Executivo exerça seu papel quanto à fiscalização desses serviços, sobretudo para evitar prejuízos aos cofres públicos e se estes forem constatados, conforme aqui relatado, buscar a devida reparação dos danos havidos, bem como a punição do responsável, se for o caso. Requerimento de número 010, de autoria do vereador Sérgio Lago, em discussão. Bom, senhores, é um outro requerimento que
que fiz para apresentar nessa tarde de hoje, nessa sessão, mais precisamente ali no bairro da Olaria. Dentro desse ano aconteceram 3 focos, né, de curto-circuito, aonde a comunidade ficou sem energia da última vez de 6h20 até 11h30 da noite, né, das 18h20 até as 23h30, trazendo assim transtorno. Além do transtorno que é trago com a falta da energia, o risco às pessoas, aos moradores ali, porque não é simplesmente um apagão que se dá, não. Lá eu acompanhei por 2 vezes, nessa última eu não estava em casa, cheguei, estava sem energia, mas vi um vídeo gravado pela minha vizinha, né, e em que pega fogo na fiação por mais de 30 segundos, isso depois que ela pegou o celular, ativou o modo de gravação de vídeo, né, para depois ainda gravar praticamente 30 segundos de rede queimando e aquelas faíscas caindo em cima dos veículos que estavam ali estacionados e tal, de pessoas que estavam passando na rua. Então, assim, é a 3ª vez dentro de 5 meses, menos de 5 meses, né? E aí, isso aconteceu na sexta, no sábado, a EDP esteve lá, não me lembro se foi sábado ou domingo, mas esteve lá, fez a troca da fiação dessa última vez, até um trabalho pela fiação que a gente acompanhou, até um material com a qualidade bem melhor do que o que tinha, porém as lâmpadas até hoje, e isso aconteceu na sexta-feira passada, não foram trocadas até o momento. E aí eu busquei um pouco de informação, e aí falaram que a responsabilidade de instalar as lâmpadas é do município. E aí veio o meu questionamento: se a EDP, por falha dela, da fiação dela, entendeu? Acontece um curto-circuito, um transtorno, queima a lâmpada, aí o município vai pagar a conta? O município vai botar outra lâmpada? A lâmpada não deu defeito, não foi a lâmpada que queimou. O problema na rede elétrica trouxe a queima das lâmpadas. Então a responsabilidade, a gente tem convicção que não é do município. Então eu estou pedindo nesse requerimento, se tem sido cobrado por parte do executivo, se o executivo, como a gente bem sabe, tem contrato com a terceirizada, se a terceirizada vem cobrando isso da EDP, porque a gente paga a conta. Nós munícipes pagamos a conta de uma lâmpada que não é responsabilidade nossa. Talvez se queimasse a televisão de algum dos moradores daquela região, ou de qualquer outra região que aconteça, a gente ia querer cobrar da EDP. E por que não cobrar a lâmpada também, que por falha da rede nos trouxe um prejuízo? Entendeu? Então estou fazendo esse requerimento, pedindo para que, se está havendo esse tipo de cobrança, e se não está, que haja, porque o município não pode pagar mais essa conta, né? Não é responsabilidade nossa, se é mau uso, se infelizmente aquela rede ela se extraviou devido a muito tempo que ela está lá, ou se está faltando manutenção, isso não importa. O importante é que trouxe um transtorno ao município, e o município vai ter que colocar lâmpada. Já tive hoje com o prefeito, com o Dorival, que é responsável por isso, combinaram que amanhã, que é o dia que o carro vem da manutenção, vai se colocar as lâmpadas lá. E a minha pergunta é: quem vai pagar a conta? Quem vai ser cobrado por essa conta? Porque não é só aquelas 2, não é a primeira vez que queimou as lâmpadas daquele lugar. São vários pontos de energia pública no nosso município que nós temos a responsabilidade de dar manutenção numa parte, mas não podemos ser responsáveis pela parte que não nos compete, né, pagar a conta. Então, conta aí com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação desse requerimento. Continua em discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam o requerimento de número 010/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 025 de 2020. Os vereadores Sérgio Angeli Lago, do PDT, e Vanísio Helmer, do Cidadania,
indicam ao excelentíssimo prefeito municipal de Santa Leopoldina a necessidade de realizar serviços de patrulhamento e cascalhamento nas estradas da comunidade de Califórnia, na área rural deste município. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo sugerir ao Executivo Municipal a realização dos serviços referidos a fim de oferecer melhorias aos condutores que utilizam aquelas vias públicas, pois o estado dessas estradas atual é bastante precário, dificultando o trânsito de veículos, principalmente para o escoamento da produção agrícola, repercutindo prejuízos e transtornos na região, principalmente nos períodos de chuva. Assim, para evitar maiores danos decorrentes de tal situação, inclusive quanto à ocorrência de acidentes, espera-se que a administração pública cumpra o seu papel, atendendo às reivindicações dos cidadãos residentes naquela comunidade citada. Indicação de número 025, de autoria dos vereadores Sérgio Lago e Ivanísio Helmer, em discussão. A vereadora Luzinete com a palavra. Boa tarde a todos, funcionários, presidente, colegas vereadores, vereadora Ângela, e agradecer a todo mundo aí que não está nos assistindo. Quero aqui parabenizar o requerimento, presidente, junto com o vereador Vanísio, e dizer que essa indicação é muito importante para a comunidade, que é a comunidade de produção agrícola, né? E dizer também que o maquinário estava para o lado de Califórnia, né? Fazendo alguns reparos. E o Vanísio, segundo comentou, que tem uma pessoa lá que tem um areal, né? Para estar disponibilizando, não vi a palavra. Enfim, para poder estar fazendo a obra lá. Então, peço aqui desculpa. Mas, quer dizer, aquela região é produtiva, é interessante estar fazendo esse cascalhamento lá. Eu quero aqui parabenizar a indicação do presidente Sérgio e do colega vereador Vanísio, que é de importância. E pedir apoio executivo para estar dando atenção àquela comunidade. Já veio cascalhando também o Boqueirão dos Tomas, né? Como vem descendo, para poder estar fazendo o cascalhamento aí. É de muita importância. Obrigado. Obrigado, vereadora, pelo apoio. Continua em discussão. Eu quero aqui falar um pouco sobre a indicação, né, que fizemos em parceria. A comunidade, como a vereadora Luzinete citou, é uma comunidade super produtiva. A gente sabe da importância ali para o município de Santa Leopoldina. Uma comunidade que é presente no nosso município. A gente sempre vê as pessoas da comunidade aqui no centro da nossa cidade, então, uma comunidade participativa que faz as suas compras aqui no nosso centro, ajudando aí o desenvolvimento do nosso centro comercial. E assim, uma comunidade que precisa ser assistida cada vez mais pelo nosso executivo municipal. Ano passado, a gente fez uma reunião, mais precisamente na residência do seu Eloy Scherf ali, e estivemos lá junto com o vice-prefeito, representando o executivo municipal. Foi feito um grande trabalho ali na comunidade de Califórnia, em parceria, né, com a própria comunidade, que se disponibilizou a comprar o areião para que pudesse ser jogado nas estradas, né? A comunidade lá tem dificuldade com o cascalho, tem dificuldade de ceder, aonde cede o material não tem uma qualidade muito boa para ser aplicado na estrada. Então, Califórnia, a comunidade, ela está sempre à disposição para formar parceria com o executivo na compra desse material. É um material comprado no município vizinho, né? E trago aqui para aplicar dentro do município de Santa Leopoldina. Então, assim, tive com o prefeito hoje pela manhã, conversando com ele a respeito dessa possibilidade de usar mais uma vez
aplicação de areia na comunidade. Ele falou que não vai ter dificuldade, o prefeito se disponibilizou. Infelizmente hoje nós não temos muitas basculantes disponíveis, mas ele falou que vai tirar aí pelo menos uns 2 dias na aplicação do areião na comunidade de Califórnia. E assim, a gente sabe que vai depender mais uma vez dessa união dos moradores locais ali. O município ele não pode comprar esse material para aplicar, mas os moradores ali vão se empenhar mais uma vez. Estive na comunidade ontem, estarei na comunidade mais uma vez amanhã. O vereador Vanir está lá também na comunidade, também cobrando e conversando com as pessoas para a gente poder fazer aí essa parceria junto ao executivo e, se Deus quiser, efetuar um trabalho muito bom, assim como foi feito da última vez ali na comunidade de Califórnia e Alto Califórnia. Então, peço aí o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação, lembrando que também necessita de confeccionar ali, de fazer uns 2 ou 3 bueiros ali. Tem um bueiro perto ali da casa do seu Valdemar Blumenkamp, né? Da Fran, como é conhecida lá, do Leandro, e precisa de resolver aquele problema daquele bueiro. É um problema antigo que de certa vez vai lá e traz uma solução, e essa solução nunca é definitiva. Então precisa ser feito um trabalho com mais empenho, mais qualidade, para que a comunidade assim seja melhor atendida, além de outros pontos que será encontrado na comunidade, mas o Executivo Municipal, através do prefeito, disponibilizou tanto maquinário à disposição a partir da semana que vem. O maquinário estará na comunidade de Califórnia, segundo ele, e com isso, né, a gente espera assim melhor atender a comunidade. E conta aí com a parceria, contamos aí com a parceria dos novos colegas vereadores na aprovação da indicação. Continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam a indicação de número 025/2020, de autoria dos vereadores Sérgio Lago e Vanísio Helmer, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação 026 de 2020. A vereadora Luzinete Lepaus indica ao excelentíssimo prefeito de Santa Leopoldina a necessidade de realizar a construção de uma quadra poliesportiva coberta no imóvel da escola da comunidade do Tirol, na área rural deste município. Justificativa: o estabelecimento de ensino referido não dispõe de um espaço para a prática de atividades esportivas e recreativas destinadas aos seus alunos. Assim, incumbe ao poder público municipal viabilizar a presente indicação, a fim de zelar pelo bem-estar das crianças e adolescentes matriculados na escola, garantindo-lhes os direitos previstos na legislação vigente, voltadas às pessoas em desenvolvimento, cumprindo mencionar o disposto no artigo 71 da Lei 8.069 de 1999 e artigo 227 da Constituição Federal. Indicação de número 026/2020, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, em discussão. Com a palavra, vereadora Luzinete, autora da indicação. Visitando, né, aquela comunidade Tirol, conversando com o pessoal da comunidade, né, junto com as professoras, né, estão pedindo às crianças um espaço para poder estar brincando, né, onde que atrás daquela escola do Tirol tem um espaço que dá para fazer um espaço bom de uma quadra. Então, a comunidade cobrando, junto com a professora, né, os pais das crianças, os alunos, estão solicitando. Então, eu falei que eu iria pedir, junto com os colegas vereadores, a indicação para estar pedindo essa quadra com o executivo. E eu gostaria aqui de pedir apoio aos colegas vereadores e o prefeito, um apoio a respeito dessa quadra para aquela comunidade do Tirol. Que as crianças, aquela escola ali, ela é grande, né? Onde tem salas para computador, né? Tem um espaço muito bom naquela escola, e está dando apoio aqui à comunidade. Gostaria de pedir apoio executivo e os colegas vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão.
quero aqui parabenizar a vereadora Luzinete pela indicação. Indicação muito bem colocada, que é a respeito dessa construção dessa quadra. Também estive na comunidade algumas vezes, né? Inclusive até participando junto com a vereadora Luzinete, e a gente sabe do anseio que aquela comunidade tem, né, por uma quadra poliesportiva. Tem ali assim, um terreno, além desse terreno que a vereadora citou, tem um outro terreno que é da comunidade, da igreja também, que eles, inclusive, vereadoras, colocaram à disposição para, se necessário, fazer doação do terreno para que o município possa fazer aí os seus investimentos. Então, parabenizo a senhora pela colocação do seu projeto, da sua indicação, né, pedindo a construção. A gente sabe que o momento é ruim, né, porque o município, infelizmente, ele tem que conter gás, mas acreditamos que é de grande valia a indicação e que a gente tem que buscar, né, junto aos deputados, ao governo do estado, uma parceria para que a gente possa construir essa quadra poliesportiva através de emenda parlamentar ou mesmo através de recurso próprio, né, se o município assim tiver condição. O importante é que a comunidade necessita e o ideal seria que fosse na área da comunidade, porque é logo ao lado da escola, então tanto serviria para uso escolar quanto para uso da comunidade. Assim é o desejo de algumas pessoas também conversei, assim como a vereadora conversou. Então, parabenizo a vereadora Luzinete Lepaus por estar apresentando essa importante indicação nessa tarde. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores, que aprovam a indicação de número 026/2020, de autoria da vereadora Luzinete Lepaus, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação 027 de 2020. O vereador Sérgio Andili Lago, PDT, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Santa Leopoldina a necessidade de retorno do atendimento à população por parte dos médicos especialistas por intermédio de agendamento e com a adoção dos devidos cuidados a fim de evitar, durante o período da pandemia, aglomerações e riscos aos servidores e cidadãos das dependências da Unidade de Saúde Dr. Elimar Carpanini Gobo, na sede deste município. Santa Leopoldina, 27 de maio de 2020, Sérgio Lago, autor da indicação. Justificativa: a prestação de serviços médicos por especialidades é de fundamental importância no âmbito da saúde do município, razão pela qual a volta do atendimento aos munícipes se revela imprescindível. No entanto, é preciso efetivá-la com a adoção de certas cautelas em virtude das recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de reduzir o risco de contaminação e propagação do novo coronavírus. Assim, espera-se o apoio dos demais edis desse parlamento e posterior acolhimento pelo prefeito municipal. Indicação de número 027/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, em discussão. Essa indicação, eu estava pensativo sobre o que fazer referente às questões das especialidades aqui no nosso município e falando melhor ainda a nível de estado, porque estive com algumas pessoas com problemas seríssimos, com consultas canceladas, sem atendimento, e aí a gente fica pensativo, porque talvez um leito está guardado ou reservado por uma pessoa que pode ainda pegar o coronavírus e pode ainda precisar de se internar, porque nem todos que pegam, né, precisam do internamento. E com isso, muitos atendimentos, especialidades foram cancelados. E tendo aí esse desejo, né, no coração de ver funcionando aqui em Santa Leopoldina, aí alguém fala assim, mas vai ter aglomeração. Aí eu te pergunto, o que acontece no supermercado, na padaria e na lotérica?
Qual benefício seria maior? Atender uma pessoa necessitando de um problema de saúde ou simplesmente vender a sacola de arroz? Entendeu? Então, se a gente pode ir num pátio da prefeitura e ver 50 pessoas às 7 horas da manhã, no mesmo local, se a gente vai no supermercado, se a gente participa de várias situações onde a gente vê uma determinada aglomeração, por que não ter um atendimento? E conversando hoje, convidei, a secretária está aqui, ela veio aqui, a gente nos reunimos hoje mais cedo, a vereadora Luzinete até participou de um pouco da conversa, porque eu já tinha conversado parte da conversa por telefone com a secretária, e a vereadora Luzinete participou de uma complementação. Tive também hoje aqui a visita do servidor Wallace, também servidor da saúde, que muito bem também nos atendeu, e como eles também já vinham com esse pensamento de fazer esse retorno, né? E aí ficou acordado de fazer de forma agendada, aonde o paciente que vai ser atendido às 10 da manhã, de forma nenhuma, ele necessita estar lá 7 horas. Ele sabe que ele vai ser atendido por agendamento, então a sua consulta, para que não haja aglomeração, ela deve acontecer por média de 30 minutos de antecedência, no máximo. Caso contrário, vai ter alguém no controle, como a secretária explicou, o Wallace explicou, que a ideia seria manter alguém no controle para que não houvesse aglomeração. Se você chegou na parte da manhã, tua consulta é à tarde, parceiro, vai dar uma volta na rua, vai para casa, vai passear, porque o teu horário tem que ser respeitado, assim como os demais que estão agendados antes de você. Então, assim, é uma proposta aqui que a gente está feliz com que ela vai acontecer, combinado com a secretária, que já era também projeto deles viabilizar esse serviço de volta aqui no município. A partir de segunda-feira já teremos o atendimento, né, levando em consideração que nós pagamos a um consórcio, né? E aí segunda-feira seria pediatria, né? Na terça ortopedia, na quarta cardiologia, na quinta urologia e na sexta ginecologia. Então esses são os atendimentos previstos. Previsão de atendimento 30 senhas, com duração média de 20 minutos, né? Alguns atendimentos a gente sabe que é mais rápido, outros atrasam, mas com essa duração média. Então, assim, peço aí o apoio também dos senhores vereadores nessa indicação, para assim fortalecer aquilo que eles já estão projetando, para que o prefeito assim determine o cumprimento, né, do retorno desses especialistas, e assim possamos melhor atender os nossos munícipes aqui de Santa Leopoldina. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Alto. O senhor tocou no assunto, até de certa forma, muito importante e complexo ao mesmo tempo. Como foi suspenso temporariamente esses atendimentos de especialidades, não é isso? Pois bem, subentende-se então que também foi suspenso a parcela de pagamento ao consórcio referente a esse período a qual foram suspensos esses atendimentos. Subentende-se isso? Você sabe se isso ocorreu ou isso é uma coisa fantasiosa? A informação passada, tanto pela secretária quanto pelo Wallace, que também é servidor da saúde, é que pagamos por consultas feitas, efetivadas. Então, retornando a consulta, se retorna o pagamento. Enquanto não tiver prestação de serviço, não tem pagamento efetivado. A minha pergunta se baseia também num consórcio, num contrato ao qual essa casa aqui votou para atendimento especificamente para o setor agrícola e meio ambiente. Não sei se todos os vereadores lembram disso. O contrato, o convênio que foi feito foi elaborado para pagamento em parcelas mensais, né, ao consórcio Polinorte, e subentende-se que isso está sendo pago ainda.
né? Mesmo que o consórcio Polinorte não esteja atendendo o nosso município no setor agrícola e no setor de meio ambiente. Então, assim, vale a pena, além de debater esse assunto, muito bem levantado por Vossa Excelência, mas vale a pena também essa casa averiguar se está sendo pago as parcelas referente ao consórcio Polinorte voltado para a questão agrícola e ambiental do município. Obrigado, presidente. Agradecer aí a colocação do vereador Marcos Alta, né? Que é algo, um questionamento à parte, né? Eu acho que com certeza cabe a essa casa fazer a averiguação. A gente espera, né? Não temos como afirmar que os contratos tenham sido suspensos na forma de pagamento, já que não está sendo prestado serviços, né? Mas aí é algo, como o vereador falou, que é necessário que a casa discuta, então provavelmente ou o próprio vereador, a casa, também outro dos demais colegas, poderão apresentar matéria referente e buscaremos assim informações a respeito dessa eventual situação consórcio referente a meio ambiente. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação número 027/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Quero aqui agradecer a presença dos senhores vereadores, vereadoras da casa, agradecer os nossos servidores aqui presentes, que estão nos auxiliando mais uma vez nesse nosso trabalho, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook e deixando claro que a partir da próxima sessão, que era para acontecer nessa, também estaremos, né, transmitindo via YouTube, se Deus quiser, estaremos aqui. E convidar a todos, né, para a próxima sessão, dia 3 de junho de 2020, às 16 horas, né, horário especial, tendo em vista o ato da presidência. Ato esse que estamos discutindo algumas mudanças, né? Então, provavelmente, estaremos discutindo e para a próxima sessão já haverá algumas mudanças nesse ato. Mas no momento, até o dado momento, permanece da forma como foi executado no princípio. Então, agradeço a presença de todos e, não havendo mais matérias a tratar, declaro em nome de Deus encerrada aí mais essa sessão e todos estão convidados para a próxima sessão, dia 3. Obrigado e uma boa tarde a todos.